Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. Marcos, capítulo 4, do verso 35 a 41. Fiquemos de pé. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra do Senhor. Sentai-vos. Meu querido irmão, minha querida irmã, que os nossos corações estejam receptíveis à palavra do Senhor. Palavra do Senhor que, provavelmente, eu tenho convicção disto, foi posta no meu coração. Jamais imaginaria que vivenciaríamos, iríamos vivenciar o que vivenciamos nesta manhã. Mas no decorrer da mensagem, os irmãos verão como Deus projeta, como Deus determina e como Deus tem cuidado de nós. E eu me perguntei várias vezes: Senhor, eu devo realmente levar essa reflexão? A gente é teimoso, né? Pelo menos eu. Assumo a minha teimosia. Mas Deus colocou no meu coração. É uma reflexão que eu já abordei aqui. Claro que não é uma repetição. Há uma série de abordagens novas, porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã. E o tema da nossa reflexão é: Jesus acalma a tempestade. Seria esta a princípio, e é o que está no boletim, que também não está aqui. Mas, na verdade, o tema é: aquiete-se, fique tranquilo, Jesus está no barco. E se Jesus está no barco, o barco não afunda. Amém? Hoje, meus queridos irmãos, o Evangelho nos apresenta, como lemos, Jesus em uma barca, uma pequena barca de pescador, modesta, mas está lá Jesus dormindo, com sua cabeça sobre um travesseiro, dormindo serenamente, cansado depois de uma jornada longa de trabalho, de lidar com uma grande multidão. E ele sugere aos seus discípulos que atravessem o mar da Galileia para o outro lado. E assim o fizeram. Meus queridos, essa barca pode ser considerada também como uma figura, uma metáfora da nossa própria vida. E o cenário apresentado no texto é um cenário desolador, assustador, apavorante. É noite, no meio do mar da Galileia, e de repente levanta-se uma grande tempestade de vento muito forte. As tempestades não avisam quando vão chegar.
Os terremotos não avisam quando vão acontecer, eles simplesmente chegam. E diz o texto que com forte, as ondas fortes se lançavam contra o barco adentro. E os discípulos ficaram apavorados. Provavelmente usaram todos os recursos que tinham, tentando tirar a água do barco. E quando eles perceberam que não conseguiam, por suas próprias forças e méritos, eles se lembraram: Jesus está dormindo. E aí eles dizem: Senhor, mestre, a gente está aqui naufragando, as águas engolindo o barco e você dormindo. Todo mundo tentando tirar a água do barco e você dormindo, Senhor. Não te importa que morramos? E Jesus se levantou: aquieta-te, mar, faça silêncio, vento, acalme-se. E pergunta para eles: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé? Pois bem, irmãos, pensemos que muitas vezes é assim que percebemos a realidade da nossa própria existência. Quantas vezes é noite, ou é manhã, ou é tarde, e no caso da noite nada podemos enxergar com clareza. Quantas as vezes parecem agitar tudo, e as torrentes ameaçam nossa pobre barquinha, de modo que nos sentimos pequenos e impotentes. Pequenos e impotentes. Foi assim que nos sentimos nesta manhã, pequenos e impotentes. Como os navegadores descritos no Salmo 107, verso 24. Ele ordenou e levantou-se um furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Aos céus subiam e desciam os abismos, e seus corações desfaleciam de pavor. Enquanto nós deitávamos o reverendo Manuel Augusto aqui, e tentávamos mantê-lo consciente conversando, ao mesmo tempo eu olhava para o rosto de alguns irmãos que estavam. As lágrimas, o pavor, o medo, a preocupação. Fomos desfalecidos naquele momento. Quais são as ondas que tentam hoje roubar, revolver, sossobrar nossa pequena barca, nossa vida? Talvez as ondas da doença, de uma perda inesperada, de desânimo, de desesperança, de medo. Não são poucos que se sentem cada vez menos na família, menos no trabalho, menos na comunidade, menos entre os amigos. As ondas de indiferença, de rejeição e cumplicidade com a injustiça. Ondas de uma religiosidade fria e vazia, de amor e ternura fria. Ondas de uma fé tímida, que é própria do homem, do ser humano. Ondas de violência que eliminam impiedosamente o próximo por ganância, inveja, orgulho, egoísmo. Ondas de crise econômica, política, social, moral, que nos sacodem e nos deixam aturdidos. E como os discípulos, ao experimentar essas ondas, batendo na nossa barca, na nossa barquinha, pequenina barquinha, a barquinha da nossa vida, da nossa família, dos nossos amigos, da nossa comunidade, dos nossos irmãos, sentimos medo e ficamos acuados, tímidos e nos sentimos impotentes. E aí percebemos que somos muito, mas muito pequenos mesmos. E só a graça de Deus é quem pode nesse momento nos fazer crescer e agigantar. Quantas vezes nos encontramos nessa situação?
E o Senhor, como no evangelho de hoje que acabamos de ler, parece dormir, indiferente ao nosso sofrimento, parece alheio à nossa aflição, parece distante à nossa angústia, incapaz de nos salvar, de nos socorrer. Quantas vezes dizemos: Senhor, por que dormes? Por que não respondes? Por que parece que não vês a minha dor e a minha aflição? Remove a minha pedra. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome, eu preciso ouvir a tua voz. E não ouvimos. Não porque ele não fala, mas porque o nosso medo, a nossa timidez não permite essa conexão. Quantas vezes eu reclamo ao Senhor que Ele dorme enquanto me afundo na dor, na tristeza ou sofrimento, por alguma situação difícil que estou passando. Quantas vezes reclamo de seu silêncio, enquanto me golpeia um mal, uma grave injustiça, uma desgraça, uma perda. Quantas vezes oro, peço, imploro ao Senhor que tire de cima de mim uma pesada carga, que me deixe sem respiração, que me desfalece, e parece que nada acontece. E então eu digo: não te importa meu sofrimento? Não te importa a minha dor? Porque dormes, enquanto o frágil barco de minha vida parece afundar-se no meio dessas águas turbulentas? Onde estás, Senhor, que não me ouves? Esta foi a pergunta que o salmista também fez ao Senhor, que Jó também fez. Amados, não é ruim que gritemos ao Senhor, pois clamar-lhe, pedir-lhe e até queixar-se a Ele é sinal de fé, mesmo tímida, mas é sinal de fé. Só quem crê e considera realmente Deus como alguém e não como uma ideia abstrata é que ora realmente, é que clama. Então gritemos, oremos, clamemos, supliquemos. Sabe por quê? Porque a resposta certa sempre vem dos lábios, sempre vem da boca do Senhor. Amém? É por isso que Jesus, na sua infinita sabedoria, diz: peça, busque, bata, insista, ore sem cessar. E o Senhor há de responder, conforme a sua vontade, o seu propósito. No seu desespero, os discípulos foram despertar Jesus. Mestre, não te importas que nós pereçamos? Queridos, devemos clamar, mas não devemos fazer com atitude de descrença e de recriminação, como eles fizeram. O problema não foi suplicar por socorro, não. O problema foi duvidar do seu amor, duvidar da solicitude do Senhor, duvidar de seu cuidado e amor por eles. Olha a pergunta: não te importas? Deixe de ser insensível. Na nossa fraqueza nós fazemos isto. Os discípulos ainda têm uma fé tímida e devem aprender de Jesus e com Jesus a ter uma fé ousada. Meus queridos, não devemos interpretar a ocorrência de nenhum problema, de nenhuma crise, como ausência de Deus. Vou repetir.
não devemos interpretar a ocorrência de nenhum problema, de nenhuma crise, de nenhuma tempestade na nossa vida como ausência de Deus. Deixe Deus dormindo no travesseirinho dele. O importante é que ele esteja no barco da nossa vida. E no barco em que ele está, este não naufraga. Amém? Meus queridos, aconteça o que acontecer conosco, não temos o direito de duvidar do amor de Cristo. Não temos o direito de duvidar da sua presença, do seu cuidado para conosco. Não duvidemos nunca do amor e cuidado de Deus. E quando formos tentados pelas ondas apavorantes do medo, pela escuridão assombrosa da noite, pelas gigantes ondas das tempestades que nos sacode e nos balança, olhemos para a cruz. Olhemos a cruz de Cristo. E segundo o pastor batista Luther King Jr., assassinado em 1968, ele disse o seguinte: devemos ver na cruz o símbolo do amor que vence o ódio e da luz que vence a escuridão. Amém? John Charles Riley afirma: sem a cruz, corações escuros não serão iluminados, corações orgulhosos não serão humilhados, corações em pranto não serão reconfortados, corações desfalecidos não serão alegrados. Olhe para a cruz, meu irmão, olhe para a cruz, minha irmã, e verás a sua redenção. Por quê? Porque nela Jesus mostrou, comprovou, factualizou o amor de Deus para conosco. Sabemos o quanto Cristo nos quer bem, o quanto é nosso amigo, pois Ele próprio diz que não há maior prova de amor que dar a vida pelos seus amigos. E Ele fez isto por nós, por isso não temos o direito de duvidar do seu propósito, do seu cuidado e da sua vontade para as nossas vidas. Meus queridos, aquele que vai na nossa barca, na barquinha da nossa vida, é o mesmo que se deu todo a nós e todo por nós. Aquele que por nós morreu e ressuscitou. Gritar por Ele, sim. Clamar por Ele, sim. Suspirar por Ele, sim. Suspirar pelo socorro dEle, sim. Mas duvidar e reclamar com soberba, não. Por quê? Porque o barco que Jesus está dormindo, descansando sua cabeça sobre um travesseiro, não afunda. Ainda que venha a maior de todas as tempestades. Não se deixe dominar pelo medo do vento e das ondas. Jesus está no barquinho da sua vida. Amém? Nunca duvidemos do amor de Deus por nós, meus caros. Ele não é indiferente à nossa dor. O mundo, os falsos amigos, podem ser frios e indiferentes, mas Ele se importa com você, Ele se importa comigo, Ele se importa conosco. Algumas provocações. Será que não cremos de verdade que Ele é o Senhor?
que Ele está vivo? Será que não sabemos com todo o nosso coração que Ele é o Deus que domina o orgulho das ondas do mar? Será que não cremos que Ele é soberano? Veja como Ele impera, como Ele ordena. Silêncio, mar. Cala-te, vento. E o que diz o Evangelho? O vento cessou e houve uma grande calmaria. Meu irmão, minha irmã, você está deixando Deus intervir, agir em sua vida? Você está dando ouvido à voz de Deus? Reflitamos. Senhor, por que tenho medo se nada é impossível para ti? Por que me entristeço tanto se nada é impossível para ti? Por que me sinto sozinho, abandonado, inseguro, tomado por essa tristeza profunda, preso pelo destino e pelas circunstâncias? Se podes tudo, se venceste a morte, se sei que nada é impossível para ti, por que, Senhor? Por que tenho tanto medo? Jesus nos ajuda a entender essas questões quando Ele faz uma pergunta aos seus discípulos. E diz o texto sagrado, Jesus perguntou aos 12, e também pergunta a nós, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Jesus, por ocasião da morte de Lázaro, seu amigo, chorou com Maria, chorou com Marta, e ao querer ir ao sepulcro, perguntar onde estava enterrado o corpo, Marta interpelou, dizendo, Senhor, já cheira mal, faz 4 dias. E diz o texto que Jesus se comoveu. Meus queridos, Jesus, ao se comover, olhou para Marta e disse, Marta, tenho te dito e repito, creia e verás a glória, o amor e o cuidado de Deus. Creia. Daniel Webster afirma, fé é a âncora que lançamos no mar da misericórdia divina e que nos preserva do naufrágio nos momentos de desespero. Amém? Meus queridos, é por meio da fé que nos apropriamos da salvação, do socorro do Senhor. A fé, meus queridos, não olha as circunstâncias. A fé autêntica não olha as circunstâncias, mas olha para aquele que está no controle das circunstâncias. Aleluia! Vamos tirar os nossos olhos das circunstâncias e vamos colocar o nosso olhar, voltar o nosso olhar para aquele que está no controle das circunstâncias. Quando ficamos voltados apenas para as circunstâncias, a ansiedade toma conta de nós, o medo nos domina, e aí já não conseguimos fazer mais nada. Nos tornamos escravos. Mas quando voltamos, revolvemos o nosso olhar para aquele que tem controle e é soberano sobre todas as coisas, inclusive as circunstâncias, o nosso coração descansa no Senhor. Amados, para a mentalidade bíblica, era muito claro que somente Deus podia ressuscitar mortos e podia domar o mar. Por isso a pergunta assustada dos 12 discípulos: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Quem é este que até o mar e o vento obedecem?
Jesus é bem maior do que pensamos. Eu vou repetir. Jesus é bem maior do que pensamos. Perante Jesus, cada ser humano deve poder perguntar-se: quem é este? Quem é este que morreu e, ressuscitando de entre os mortos, destruiu o pecado, venceu a morte, trouxe a paz e a reconciliação aos corações, devolveu a dignidade de filhos de Deus aos homens, restaurou a comunhão dos homens com Deus. Este é aquele que tem poder para ressuscitar os mortos, para revivificar as nossas vidas, para perdoar os nossos pecados, para refazer as nossas forças e nos conduzir sobre a sua luz e sabedoria. Quem é este? Este é aquele que conhece a nossa intimidade, que conhece a sua intimidade, que conhece os porões da nossa alma, da sua alma, e mesmo conhecendo, assim nos acolhe, não tem vergonha da nossa pobreza, mas empobreceu para nos enriquecer. Morreu a nossa morte para que vivêssemos. Este é aquele que conhece as feridas e dores mais profundas que te atormenta, mas com suas mãos sacrossantas toca, limpa, sara, renova, refrigera, vivifica. Este é Jesus Emanuel, Deus conosco. Ele é a luz que dissipa as trevas, o caminho para o que se encontra perdido. É a água do sedento, do faminto Ele é o pão, é o abrigo mais seguro no momento de aflição. Ele é o pai do órfão, aquele que estende a mão. Ele é Jesus, a nossa salvação. Ele é Jesus, que acalma o mar bravio que nos apavora. Ouça o Senhor, meu irmão, minha irmã. Ouça o Senhor através do profeta Isaías capítulo 43. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu, você é minha. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não te afogarão, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o seu Salvador. Amém? Vai ter mar bravio? Vai. Vai ter aflições e lágrimas? Vai. Vai ter vale da sombra da morte? Vai. Mas eu estarei com você. Eu caminharei com você. Eu segurarei a sua mão. E se preciso for, carregarei você nos meus braços. Aleluia. Amém? Esta é a promessa de Deus para os seus filhos. Meus queridos irmãos, muitas vezes temos a ilusão que possuímos poder absoluto para controlar nossa vida e nosso destino. Ledo engano. Insensatos que acham que podem mudar o passado, ter controle sobre o futuro e que é Senhor do presente. Nada. É mentira, é ilusão, é soberba, é autossuficiência, é egolatria. A barquinha de nossa vida, a barquinha de nossa família, a barquinha de nossa comunidade, que atravessa o mar agitado deste mundo, está nas mãos do Senhor. Durma, Senhor, no meu coração. Isso para mim é bastante. E eu tenho certeza que estarei seguro, que você estará segura. Meus queridos, se Ele parece dormir, não temamos, porque Ele é Deus.
Ele é Emanuel, Deus conosco. E se olharmos bem a sua cruz, saberemos com toda certeza que venha o que vier, Ele nos ama, Ele faz conta de nós, Ele não nos esquece, Ele está no barco. E se Ele está no barco, por que nos inquietamos? Por que nos agitamos? Será que não percebemos que o Senhor está presente no silêncio, tanto quanto está presente quando fala? Será que não vemos que Ele está ao nosso lado no sorriso, como também no pranto? Será que esquecemos que mesmo a treva para Ele não é escura? Ele é a luz, e com Ele a própria noite resplandece como o dia. Pensemos nas palavras do salmista Davi. Gritaram ao Senhor na aflição. E eu vi uma porção de gente hoje de manhã aqui, inclusive eu gritando: Senhor, tenha misericórdia, guarde o teu filho. Gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia, transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram, alegraram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejado os conduziu. Amém? Só quem pode nos conduzir ao porto desejado e seguro é o Senhor. Concluindo, meus queridos, quando os recursos humanos não podem mais ajudar, quando tudo parece perdido, quando não há mais solução, ainda há a palavra de Jesus. É Ele quem determina o final, e Ele não erra. Ele não erra. Ele mostra que este mundo físico e palpável, nesta mensagem, nesse texto que lemos nesta manhã, Ele mostra que este mundo físico e palpável pode ser subjugado pelo poder da fé em Deus. Não há poder maior que aquele que está no nome de Jesus. Quando se clama por este nome com fé, o céu e a terra param, o mar se aquieta e o vento se cala, as hostes do mal se submetem, porque este é o nome poderoso de nosso Deus. E confiar em Deus é entregar o barquinho do nosso ser, da nossa família, da nossa comunidade, dos nossos irmãos e amigos, ao nosso Senhor e Salvador. Alguém fez a seguinte declaração de fé: eu creio no sol mesmo quando não está brilhando. Você crê? No sol mesmo quando não está brilhando? Esse rapaz aqui também cria. Eu acredito no amor mesmo quando não estou sentindo. Você acredita no amor mesmo quando não está sentindo? Se não, deveria. E por fim ele conclui: eu creio em Jesus Cristo mesmo quando Ele está em silêncio. Vamos repetir juntos esta última declaração de fé? Eu creio em Jesus Cristo mesmo quando Ele está em silêncio. Amém. Queridos, quando gritarmos: Mestre, o mar se revolta, e as ondas nos dão pavor, o Mestre há de olhar de forma silenciosa, amorosa, acolhedora. E ao fazer isso, Ele estará nos dizendo que a nossa perturbação e a nossa ansiedade não resolvem os problemas. O que resolve é a fé naquele que nunca nos desampara. Se a sua alma, se você perceber que a sua alma está agitada, inquieta, diga a ela: por que estás tão abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Ele está no barco.
Ele está no controle de todas as circunstâncias. Ele é soberano. Amados, precisamos muito da intervenção de Deus em nossas vidas, mas precisamos ser receptivos, abertos, disponíveis a esta intervenção. Precisamos crer. Os mares vão sempre se agitar, as ondas vão subir, mas não vamos sucumbir se colocarmos o Senhor, a nossa confiança, e fazermos do Senhor o nosso porto seguro. Amém? Vamos lembrar sempre, Jesus está no barco, e no barco que Ele está, este não afunda. Vamos lembrar sempre, Ele tem a palavra final sobre todas as coisas. Vamos lembrar sempre, as ondas atendem o seu mandar, sossegai. Vamos clamar sempre, fica ao meu lado, bom mestre, dono da terra e do céu. Vamos confiar sempre, e contigo irei bem seguro ao porto, destino meu. Que Deus nos abençoe.